ótimo. Agora, compulsão alimentar, como saber se a gente tem essa compulsão? Porque tem gente que, tudo bem, eu até falava pra Pamela, eu tenho que me controlar, porque se não tá feliz você come, tá triste você come. É verdade. Come até passar mal, então isso não é normal. Mas a gente tem que se vigiar, mas tem gente que ainda não chegou a perceber que é uma compulsão, acha que é normal, né? Sim, esse que é o problema. Tem gente que não sabe identificar se tem ou se não tem a compulsão. E é muito mais comum do que a gente imagina. Mas aí a compulsão, assim, ela tem várias características, né? Ela pode ter várias formas. Pode ser aquela pessoa que quando começa a comer não consegue parar. Aí tem aquela pessoa que geralmente é mais pela emoção mesmo. Então, tipo, ai, tô triste, tô nervosa, tô feliz. E aí começa a comer também. Então tem vários tipos de compulsões. Tem gente que são episódios esporádicos. E outros são diários, São né? diários, tem uns que são diários. E tem que ver assim, mas também na pessoa, se aquilo está incomodando a ela, que nível que está incomodando, se está prejudicando a vida dela também em algum aspecto. Mas tem níveis de compulsão alimentar também? Tem do mais leve ao mais grave. Vamos começar com os nossos mitos ou verdade, porque assim a gente já desmistifica essa história todinha. Sim. Olha, a compulsão por alimentos está associada a sentimentos de felicidade, ansiedade, estresse e depressão. É mais comum, isso é verdade, é mais comum nesses aspectos, porque tudo que é emocional, a gente acaba, o problema é que a gente faz uma relação emocional com a comida. Então você substitui, né, a comida por um sentimento, você começa a preencher algo que está faltando pela comida. Então isso acontece sim. É verdade, vamos ver mais uma. Só tem compulsão alimentar pessoas com sobrepeso e com obesidade. Isso é mito. Porque você falou dos níveis, né? Sim. E tem pessoas que às vezes não têm mesmo facilidade para engordar, né? E aí acabam sendo magras, mas tem episódios de compulsão e sofrem super com isso também. Mas são esporádicos também, como você disse, ou às vezes não? Não, às vezes não. Às vezes a pessoa tem muita compulsão também, e tem gente que tem esporádico. Mas às vezes a pessoa tem facilidade mesmo para ser magra, assim, tipo metabolismo acelerado, biotipo, etc. Mas sofre de compulsão severa também. Tá. Vamos ver mais um? Comer a cada 3 horas ajuda a evitar o transtorno. Isso é mito. É mito? É mito. Porque, na verdade, faz sentido. A gente não come porque a gente está com fome. A compulsão é outra coisa, Sim, né? E a compulsão ela é justamente assim, a pessoa ela vai comendo, independente do horário, do que estiver acontecendo. E às vezes, até o de comer de 3 em 3 horas, a pessoa gera uma ansiedade de, tipo, tá chegando a hora de eu comer? Não tá? Às vezes até piora a compulsão do que alivia. Vamos ver mais uma. Ingerir pouco líquido pode piorar a compulsão. Isso até é uma verdade, porque assim, o nosso cérebro também, ele confunde o centro da fome, né, com o centro da sede. Então você pode estar com sede e achar que está com fome, e você fica também, a água te dá uma saciedade. Mas ela não vai impedir a compulsão, porque a compulsão ela é realmente assim, querendo preencher algo. Então é aquela coisa assim que você come, mas não era isso. Aí você vai comer outra coisa, mas não era isso. E aí você vai indo sem parar. Você já come um monte de coisa e não era nada daquilo. Exatamente. Né? Vamos ver mais um. Cortar carboidratos diminui a compulsão por comida. Isso é mito. É mito também? Pode até piorar, porque quando você fizer uma restrição à vontade, né, o desejo do corpo, aquela coisa do proibido é mais gostoso, o cérebro não sabe lidar com a palavra não, então pode acentuar. Principalmente se a pessoa passar um período muito grande sem comer carboidrato, quando ela vai comer, vai vir uma compulsão cavalar. E aí ela vai comer muito mais do que comia antes. Muito mais do que comia antes. Vamos ver mais uma. Comer devagar e mastigar os alimentos aumenta a sensação de saciedade. Isso é verdade, porque quando a gente come muito rápido, aliás, isso é um problema de quem tem compulsão. A pessoa que tem a compulsão, ela não sente o sabor do alimento, ela não está apreciando, comendo devagar, ela está devorando, Ela né? quase engole inteiro, né? E aí você não consegue saber se você está satisfeito ou não, fica muito mais difícil você ter controle do quanto você está comendo. Então, o comer devagar ajuda muito a controlar a compulsão. Tá, vamos ver mais uma. O compulsivo tem preferência por açúcar. Isso é mito. O compulsivo severo, por exemplo, ele tem preferência por comida. Tudo. Tipo, tem gente que come, assim, feijão gelado. Ave Maria. Tá longe de ser gostoso, mas na hora da compulsão não tem nada, é isso aqui que eu vou comer. Então, assim, ele precisa realmente preencher algo. Então não é um compulsivo seletivo. Não, não. É o que tem pela frente o que tem pela frente e vai mesmo. Vai ser de compulsão de qualquer coisa. Puxa. Mas óbvio que o açúcar, ele dá mais prazer, é mais fácil você ter compulsão por um açúcar, chocolate, né? Por um doce, por um açúcar, porque ele dá mais prazer mesmo, né? E não compulsão por pepino, né? Aí é difícil, né? De abrir a geladeira de pão, deixa eu ver se tem um brócolis, meio difícil. É complexo. Vamos ver mais um. A partir das 16 horas, aumenta os episódios de compulsão. Isso é verdade, porque depois das 16 horas vai entardecendo, a nossa serotonina, que é o hormônio da felicidade, vai diminuindo. Então, geralmente, vai atiçando mais a compulsão. E aí, sim, mais até por doce, carboidrato, esses alimentos. Ou à noite, quando a gente chega depois janta, aí você fica paradinho. Também. E às vezes tem muito isso também. Na hora que você relaxa, às vezes a pessoa é tão agitada, não sabe ficar parado,
Aí, tipo, o que eu vou fazer? Aí vai comer. E aí, já viu, né? Coloca tudo a perder. Aqui a gente tem uma mesa com alguns alimentos. Esses aqui são aqueles que o compulsivo mais tem vontade de ir atrás ou não? Não, assim, é porque geralmente são alimentos mais gostosos, digamos assim, né, que te dão um prazer mais rápido, mas igual eu falei, o compulsivo ele vai querer comer qualquer coisa. O problema do compulsivo é a culpa, né, então assim, principalmente uma pessoa se ela estiver em dieta, ela sente muita culpa por estar comendo. Então esses alimentos geralmente geram mais ansiedade, geram mais a compulsão, porque você come, você sente a culpa, e aí o corpo... Eu brinco que ele é meio louco. Querendo se sentir bem, ele vai aqui atrás da comida de novo. Então fica aquele ciclo. Fica aquele ciclo vicioso, né? Exatamente. Eu falei pra Pamela que pra eu controlar a minha compulsão por comida, se a gente tá feliz, come, se tá triste, come, eu tenho que fazer muita ginástica, eu tenho que esvaziar a energia. Então anda, faz. Aí esvaziou, você fala, não vai valer a pena, eu tô tão cansado, vou comer essa bolacha? Não. E eu acho que cada um pode buscar, né? Porque assim, cada pessoa tem um gatilho e cada pessoa vai conseguir ter uma forma. Então, assim, o principal é a gente entender no cérebro, na mente, porque assim, o nosso inconsciente é o que comanda 95% das nossas ações. Então, assim, o porquê que eu tô buscando esse alimento, o que está sendo preenchido? O que eu quero resolver que não tá resolvido, exatamente. Né? Quando foi que eu fiz esse vínculo? Né? E tem gente que já é o contrário. Por exemplo, nossa, eu tô mega cansada, eu malhei tanto, então eu mereço. Não, eu falo, imagina, cansado do jeito que eu tô, pois se eu não fizesse nada. Tem gente, você, por exemplo, né? Tem gente, sempre funciona na vida, fugindo da dor ou indo em busca do prazer. Então depende do que domina naquela pessoa. Então a gente tem que descobrir na gente o que vai funcionar, é bem exatamente, individualizado, né? Bem individualizado, até igual tem que descobrir, tipo assim, em você, o que foi que causou, por que então que eu não consigo controlar, né? Porque se o certo é a gente comer quando a gente tá com fome. E parar quando a gente está satisfeito. Mas se a gente analisar, desde criancinha, a criança cai, o que a gente fala? Toma esse chocolatinho, não chora, não chora. Sim. Então, quando você tá triste, você lembra, come o chocolatinho, não chora, não chora. Pronto. Exatamente, a gente faz vínculo emocional. Né? A gente faz vínculo emocional com a comida, a gente aprende que a comida é carinho, que a comida é prazer, e a gente transforma a comida na melhor amiga. É como e essa pode ser a maior inimiga, né? Exatamente. Quando a gente caía, ou a gente fazia isso com os filhos, a gente fala, come uma maçã, meu bem, que tudo melhor. Se você comer tudo, eu te dou sobremesa. Então, essa compensação com a comida, e você vai aprendendo a pegar esse hábito, e dependendo do que aconteceu, a sua mente, o seu inconsciente registra aquilo, como uma proteção, como uma fuga. Vai por aqui que lembra que você ficava melhor. Exatamente. E assim, porque acontece o evento, muda o padrão e a gente esquece do evento. Então você tá, tipo, aconteceu uma coisa com 5 anos de idade, você fez a ligação com a comida. Você tem 50 e você ainda tá agindo como se você tivesse aqueles 5 anos. É verdade. Então por isso tem que voltar lá e falar, foi por isso, não preciso mais disso. Sabe assim? Tipo, e aí mas deixa. Por isso que a gente se vigiar o tempo inteiro, nesse sentido, né? Sim, porque assim... Você tá embarcando nessa... porque vira hábito, né? Mas o difícil da compulsão é justamente isso, a pessoa não lembra o que fez ela ter a compulsão, então é uma coisa mais forte que ela. Conscientemente, por exemplo, ela chega para comer um biscoito e ela fala assim, vou comer só um. Aí quando ela vai pro segundo, ela não consegue parar. Ou aquela coisa assim, não, mas eu não tô com fome, eu não vou comer. Eu falo assim, tipo, eu tive muita compulsão. Parece que vem alguma coisa, entra em você, assim, você devora tudo, o negócio sai e você fica só com a culpa, assim. É muito mais forte. É a questão de, por exemplo, quem quer parar de fumar, às vezes não consegue. A gente fala, se você tem força de vontade. Mas não é um vício? É um vício. E aí a gente entra naquele outro aspecto. Todo mundo tem uma válvula de escape, um pequeno vício, não é? Tem, porque a gente não sabe dominar as nossas emoções. Então, por exemplo, eu tô ansiosa, como é que eu faço para eu ficar calma? Porque a comida não vai me dar isso, quer dizer, dá momentaneamente, depois vem a culpa e tal. O cigarro não vai me dar calma. Então, assim, eu tenho que aprender a dominar minhas emoções. O problema é que a gente não é treinado para isso, né? Muito pelo contrário. A gente todo, assim, não sabe lidar com a emoção. Então, aí, no nosso dia a dia, a gente vai entregando o poder da nossa vida para as outras pessoas. Então, por exemplo, meu chefe me estressou, não sei lidar com isso, vou comer. Meu marido comigo. Não sei lidar com isso, eu vou fumar. Então vou fazer compra. E aí a gente vai achando várias válvulas de escape. Né? E aí você vai se prejudicando em todos os ramos da sua vida, né? Bom, volto pra gente falar desses alimentos todos. Voltando com a doutora Poliana, vamos dar uma olhadinha nessa mesa? Tem alimentos que a gente, muitas vezes, consumindo, ele faz com que a gente tenha uma sensação de maior benefício, mais conforto, e você não dê continuidade a essa compulsão ou não? Não, o problema da compulsão... É o começar? É o começar. Não importa com o quê? Não importa com quem. Então, o principal é justamente você conseguir ter esse controle de assim, não é proibido eu comer um chocolate, eu vou comer, mas eu sei a hora de parar, eu consigo parar. Porque o problema do compulsivo é que a comida domina ele, não é ele que está no comando. Então nem escolhe, você está comendo um pouco de carne. Exatamente. Eu perguntei isso porque esses salgaditos aqui, esses porcaditos, são ótimos. Você tem glutamato monossódico, que faz a gente comer
comer cada vez mais, né? Porque aí é uma coisa que vai atiçar mais o seu paladar, e aí você vai te dar mais prazer, né? Então você tem mais vontade de comer. Mas quando você tá no controle da sua emoção, né, da comida, você consegue parar. Então, tipo, não, comi, tô satisfeito, se eu quiser depois eu como de novo. Eu não preciso comer tudo agora. O problema parece o compulsivo. A sensação que tem é assim, tipo, o mundo vai acabar, então eu tenho que comer tudo agora. É a minha última refeição. Então assim, ele não consegue parar, não existe esse tipo, deixar para depois. Então. E tem criança também com compulsão alimentar? Tem criança com compulsão, porque tem muita criança hoje em dia ansiosa, estressada, a questão às vezes até mesmo do bullying da escola, a pessoa não sabe lidar, ela vai para a comida. É onde ela acha o conforto, onde ela acha, e o problema também é muito como é que a pessoa pensa, como é que a pessoa se vê, a questão da autoimagem. Isso também é importante. Então isso também tem que começar a mudar. Então assim, se eu tô acima do peso, mas eu quero ser magra, eu tenho que me ver como uma pessoa magra, eu tenho que me ver como uma pessoa no controle. Porque assim, a minha mente, ela tem que me manter consistente naquilo que acredita que eu sou. Então se eu falo pra você que eu sou inteligente, tenho a atitude de uma pessoa burra, eu sou uma fraude. Se eu pra falo você que eu mesma, sou... né? Exatamente. É verdade. Se eu falo que eu sou compulsiva, por exemplo, se você vai viajar comigo e fala, nossa, cara, tem uma compulsão absurda. Aí eu passo a viagem inteira sendo extremamente controlada e falo, gente, essa menina é louca. Ela não tem compulsão, sabe assim? Você falou que já foi compulsiva. Sim. E o que você fez para dominar isso, para controlar? Então, aí foi na parte de terapia mesmo. Foi terapia mesmo, né? Aí é neurolinguística, onde você vai acessar o inconsciente para entender o porquê que você tem e conseguir transformar isso. Onde está aquela caixinha que ficou mal fechada, Exatamente. O que foi esse gatilho? E aí você quebra, né? Você volta, digamos assim, ao normal. E aí você aprende a ter o domínio das suas emoções para que nada mais na sua vida volte a ser um gatilho para que isso aconteça de novo. Porque tanto o peso quanto a compulsão é a ponta do iceberg, tem muita coisa por trás. A parte maior está lá embaixo. Né? Exatamente. Mas sabe que a gente devia, desde criança, ser ensinado, acho que nas escolas devia ter uma parte de psicologia. Com certeza. E não tem isso. Hoje em dia o que mais tem são pessoas frustradas, autoestima baixa, pessoas inseguras, profissionalmente, insegura em relacionamento, porque a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, muito pelo contrário. Quando você é criança, engole o choro. Sabe, não fala pra sua assim? avó que você não gostou do presente. Exatamente. Então, assim, você vai aprendendo, na verdade, a gente é educado emocionalmente, tudo errado. Pra camuflar o sentimento. Exatamente. E aí você não vai sabendo lidar com ele, e aí vai vindo as frustrações ao longo da vida. E tudo começa na infância, principalmente na parte da autoimagem, todos os nossos traumas, todos os nossos problemas que a gente tem na vida adulta, ele é construído na infância e na adolescência. A gente não tem nada construído na vida adulta de trauma, de etc. É na infância. Só a continuidade do que aconteceu lá no comecinho, exatamente. Né? Vamos para as dúvidas que surgiram. Vamos ver de quem é, da Adriana. Tenho 41 anos e me vejo nessa situação de compulsão alimentar. Sou sedentária, tenho artrite reumatoide, estou 5 quilos acima do meu peso. O que você me indicaria para comer ou de atividade para não se sentir tão ansiosa? Na verdade, aqui, a questão da atividade física, ela é imprescindível, né? Porque ela vai acelerar o metabolismo, produção hormonal, etc. Mas o principal aqui é ela controlar a ansiedade. Então, assim, essa questão, quando eu vou para comer, é assim, eu tô com fome ou eu quero tampar alguma coisa que eu tô sentindo, né? E entender, às vezes, o porquê que a pessoa se auto-sabota. Porque a gente faz muito isso. Né? Então, assim, por que você também está se auto-sabotando? Então, assim, e a gente tem que entender que a gente tem rituais. O ritual de uma pessoa gorda, de uma pessoa compulsiva, é diferente do ritual de uma pessoa magra. A gente tem que ter as ações de uma pessoa magra, que é aquela que a gente fala assim, nossa, você é magro de ruim, come de tudo e não engorda. Porque ele tem uma relação normal com a comida. Então, uma pessoa que ela é magra, que ela acorda de manhã, ela vai treinar independente do que aconteça. A pessoa que ela é obesa, que ela tem um pensamento de gente gorda, o despertador tocou, ela vai desligar e, não, vou dormir mais um pouco. O negócio não é nem pensar. Exatamente. É o dia, você levanta, não pensa e vai, né? É determinar, tipo, o que você quer e se comprometer com o seu objetivo também. Porque se você não se compromete com você vai se comprometer com ninguém. Exatamente. E não pode ficar dando desculpa, sabe? Tipo, não, mas hoje eu tô cansada, mas hoje aconteceu, eu mereço, Não. Vamos ver mais uma. Yasmin, existe algum horário do dia mais adequado para comer doces? Ouvi dizer que é bom comer logo quando acorda, é verdade? Isso falam mesmo, mas na verdade é que assim, quando você acorda, o seu metabolismo está mais acelerado, né? Então, o doce seria assim, digerido, processado, mais rápido, e você tem um dia inteiro para queimar. O malefício seria menor. Mas na verdade assim, tipo, não existe. Pode ser qualquer horário, contanto que você tenha o controle na quantidade. Então não importa de manhã, de tarde ou de noite. Não importa. Vamos ver mais uma? Sandra, consigo me alimentar de forma saudável durante a semana, porém aos finais de semana me permito comer tudo o que tenho vontade, como muito, em grandes quantidades. Isso já é um sinal de compulsão? É aquela pessoa, sabe, que faz dieta e no dia do lixo come até os rebocos da parede?
Eu era assim. Você comia os rebocos da parede, tudo que tinha lá? Fiquei em dieta, eu vi o prego e falei, esse prego deve ser bom. Porque dá, essa questão da proibição... É o que você falou antes. E aí não adianta, assim, por exemplo, ela passa por um sacrifício absurdo. Dependendo do que ela come durante o dia, ela vai ingerir mais caloria do que ela ficou a semana inteira se privando, assim. Então, não tem o porquê. Se ela tiver uma relação normal, ela pode comer o que ela quiser durante a semana, conseguir emagrecer e se manter magra, sem ficar passando por essa tortura. Porque, assim, pra quem tem, é uma tortura. E é um martírio, porque chega segunda-feira, ela se culpa até a próxima sexta. Nossa, se culpa super. Aí você fala assim, não, mas aí amanhã eu faço jejum, aí amanhã eu vou malhar mais não sei quantas horas. E aí também o problema muitas vezes é que quando a pessoa come no final de semana muito, ela não consegue voltar. E aí até ela conseguir voltar a um ritmo da dieta tal, demora também. Já tá outro final de semana. Esse já tá outro final de semana. E começa tudo de novo. As famosas despedidas. Vamos ver mais uma? Sônia, desde criança fui acostumada a comer muitas comidas calóricas. Consigo mudar meu paladar mesmo depois de tanto tempo com os mesmos hábitos? Não estou acima do peso, mas meu colesterol está alto. Consegue. O hábito a gente consegue mudar, o paladar a gente consegue educar, dá pra mudar sim. Começa sempre a se imaginar já fazendo o que você quer, que você já vai programando a sua mente para isso. Mas muitas vezes a gente precisa de uma ajuda médica, né? Sim. Porque assim, da gente entender onde foi o gatilho, onde começou, né? Porque a gente, quando a gente tenta controlar, não comer e tal, a gente está no nosso consciente, que é 5%. Né? As razões, tudo está lá no inconsciente. Então você precisa realmente de uma ajuda para conseguir acessar o seu inconsciente, conseguir entender o porquê você tem essa relação com a comida, ou o que o seu inconsciente tem de ganho secundário com peso, e aí você conseguir reverter isso e conseguir ficar livre. E aí é bom, porque aí é liberdade, né? Nossa, total, pra vida. Não só na comida, mas para todos os aspectos. Porque o mais difícil é quando a gente não enxerga aquilo que a gente tem lá dentro e que dificulta a vida da gente para ser feliz, né? Sim, porque você vai se sentindo frustrada, se sente fraca. Incapaz, né? Eu falo que eu me sentia muito fraca. Eu falo assim, gente, a comida nem mexe. Como assim ela é mais forte que eu? E a proporção? A bolacha é muito menor que a gente. Isso. Aí, como é que esse negocinho desse tamanho me domina? Uma bolachinha dessa não pode dominar o restante do corpo? Exatamente. E aí você fala, tudo bem, eu adoro, ela é ótima, mas eu não vou hoje. Ou então, por exemplo, tipo, se eu quiser muito comer, ok, eu como, mas eu consigo parar. Sabe assim? Não vou comer o pacote até o fim, né? Exatamente, é ter esse controle. Olha, se você quiser sugerir algum tema pra gente falar mais vezes sobre esse aspecto, porque é importante da gente se conhecer, mas se conhecer de verdade, não é assim, eu gosto de amarelo, eu gosto de verde, não é isso. O que de fato me incomoda, o que de fato eu não quero mais pra mim. Pode sugerir o tema, a doutora Poliana Esteves volta a Mulheres e a gente fala de outro assunto, tá? Vou passar os contatos dela. O Facebook, doutora Poliana Esteves. O Poliana, gente, é com 2 L's e Y, tá? Doutora Poliana Esteves. Instagram, @doutora Poli Esteves, oficial. E o site, www.clinicapoliana.com.br. Adorei te conhecer, obrigada. viu? Espero mais vezes. Obrigada, viu?